E agora indo para a nossa parte 5 de C, vimos o cálculo de conjuntos, a gente querendo calcular a união, e aí pelo princípio da inclusão e exclusão, algumas vezes a gente adicionou coisas demais e isso precisa ser removido. Daí quando a gente remove, acabou removendo demais, aí adiciona de novo. E aí a gente coloca aqui nessa fórmula geral esse menos 1 elevado a n menos 1 para interseção de todos os conjuntos, dos n conjuntos, né? Isso aqui está na parte anterior da aula que a gente fez esse raciocínio. Agora vamos ver os exemplos. No exemplo A dessa aula, a gente tem caminhos monotônicos. Qual é a ideia desses caminhos monotônicos? Eu tenho aqui o pontinho marcado 0, 0, né? E o ponto NN, como a gente está trabalhando como num plano cartesiano, e aí eu estou dando a posição x e y desse ponto, né? No R2 aqui. E a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras nós podemos sair do ponto 0, 0, né, da coordenada, e chegar na coordenada NN, dando passos apenas para cima e para a direita? Então, a restrição é a forma como a gente vai andar nesse tabuleiro, né? Eu só posso andar para cima ou para a direita. Ou seja, nessa primeira situação aqui, quando eu estou na coordenada 0, 0, você já verifica que nós temos dois jeitos de sair dela, né? Ou eu saio por cima, ou eu saio pela direita. Se eu continuasse olhando, vamos supor que eu escolhi esse caminho, mas aqui eu tinha duas opções para realizar, ou para a direita. Então, de novo, indo para cá, de novo nesse ponto só posso sair para cima ou para a direita. Então, eu dei alguns passos aqui sempre para a direita, né? Vamos dizer, um jeito possível, né? E depois eu posso sair subindo aqui até a coordenada NN. Só que ele não está perguntando um caminho possível, ele quer saber todas as maneiras, né? Todas as maneiras de eu realizar isso. Bom, é fácil ver que serão necessários n passos para cima e n passos para a direita. A única coisa que vai mudar de um caminho para o outro é a ordem que eu faço esses passos. Eu posso fazer um para cima, um para a direita, um para cima, um para a direita, um para cima, um para a direita. Isso na quantidade n, né? Ou eu posso ir para cima, para cima, para cima, para cima, n vezes, e depois n vezes para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, n vezes, né? Então, essa combinação de para cima e para a direita é que a gente tem que resolver. E aí, ele fala aqui que isso é a mesma coisa que eu organizar as n bolas pretas e as n bolas brancas. Eu tenho, porque eu posso pegar n bolas pretas, n bolas brancas e jogar para cima e ver a combinação que dá quando elas caem, né? Preto, branco, preto, branco, preto, branco, ou tudo preto, depois tudo branco, ou tudo branco, depois tudo preto, e aí por diante, né? E aí a gente já sabe que a combinação disso, como eu tenho n bolas pretas, n bolas brancas, eu tenho 2n fatorial. E aí eu tenho que tirar aquela, lembra lá do binômio, né? N fatorial, tirar as repetições de bola preta com bola branca, e n fatorial é tirar as repetições. Um é bola preta, é repetição de bola preta, outra é repetição de bola branca. Legal. Agora, vamos para uma outra pergunta. Ai. Quantos são os conjuntos monotônicos de 0, 0 até nn que não passam por n dividido por 3, n dividido por 3, nem por 2n dividido por 3, 2n dividido por 3. Certo. E aí a gente vai raciocinar, né, por inclusão e exclusão. Então, vamos com tranquilidade aqui. E aí a gente começa
com esses caminhos monotônicos do 0, 0 até o nn, cuja cardinalidade já foi calculada lá em cima. Então, a gente já sabe que dá 2n fatorial sobre n fatorial sobre n fatorial. E a seguir, nós vamos considerar o subconjunto de caminhos A1. A gente vai quebrar agora os caminhos, tá? Primeiro eu vou fazer o caminho que passa por n sobre 3, e isso a gente vai denominar caminho A1. A gente tem a quantidade de todos os caminhos, né? Só que aí, qual é a restrição? Eu não quero que ele passe por n sobre 3, n sobre 3. Então, eu vou calcular quantos caminhos desse tipo existem. Por quê? Depois eu vou tirar, né? Pensando um pouquinho, não é difícil ver que esse caminho é formado pela concatenação, que eu saí do 0, 0, e aí eu cheguei no n sobre 3, n sobre 3. E depois eu saí do n sobre 3, n sobre 3, e cheguei até o n, né? Então, a quantidade desses caminhos, a concatenação, né? Essa multiplicação aqui está falando para a gente de concatenação, tá? Primeiro, eu estou calculando esse 0, 0 até o n. Essa aqui é a quantidade total dele, né? Devagarinho aqui, tananã, o que a gente fez? 2 vezes o n. Não, tudo bem, 2 vezes o n, porque eu tô com n sobre 3 na primeira etapa, né? E depois eu tô com n sobre 3 e o n, né? Tipo assim, esse 4n aqui, esse 2n sobre 3, o 2 é ali dentro, então eu coloco que é o 0 aqui, então ele fica só 2n sobre 3, que é essa distância do n sobre 3, que vai dar esse 4n sobre 3, né? Dá certo isso? 3 menos n, 2n. Não dá. Não, peraí, dá. Como se eu estivesse somando, né? É o n, é o sobre 3. Todas as opções repetidas dele, né? Que é o 2n sobre 3, 2n sobre 3. E por que é 2n sobre 3? Aí aqui é assim, a subtração, né? 3n menos n, né? n menos... Então, fazendo a combinação desses dois pedaços do caminho, a gente chega nesse 4n sobre 3 fatorial, 2n sobre 3 fatorial e n sobre 3 fatorial ao quadrado. Aí vocês... Mas por que deu isso? Isso aqui é uma conta, tá? Que está acontecendo aqui. A gente está trabalhando n fatorial, n sobre 3, n sobre 3, né? Um desse n sobre 3 vai cancelar aqui embaixo, né? Achei que aqui ainda tinha alguma coisa mais complicada. Não, tá certo. Esse foi o caminho 1. Do caminho monotônico que passa por n sobre 3, n sobre 3. Agora a gente vai para o caminho A2. 3, 2n sobre 3. E é a mesma coisa. Por quê? A gente vai fazer do 0 até o 2n sobre 3 e do 2n sobre 3 até o n, né? A seguir, nós vamos considerar a interseção desses caminhos, do A1 e A2, porque tiveram caminhos desses que a gente contou 2 vezes, que ele passou pelo n sobre 3 e por 2n sobre 3. Então, a gente tem que remover um. Esses caminhos são formados pela concatenação do 0, 0 até o n sobre 3, um caminho monotônico do n sobre 3
n sobre 3 até o 2n sobre 3, 2n sobre 3, e depois um caminho monotônico do 2n sobre 3, 2n sobre 3 até o nn. Então, essa concatenação aí dá isso aqui embaixo, tá? Que é a interseção desses três caminhos, né? Então, finalmente, a gente vai colocar todos os caminhos. Essa continha aqui embaixo está simples de realizar. Ah, não, ele tá bom, tá simples, porque é só isso aqui é o cubo, né? Pronto. E dessa forma, aqui a gente teria a quantidade de todos os caminhos dessa pergunta aqui. Quantos são os caminhos monotônicos de 0, 0 até nn que não passam por n sobre 3, nem n sobre 3, nem por 2n sobre 3, 2n sobre 3.